Graça e paz, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, vamos dirigir a Deus numa palavra de oração, em agradecimento pela vida. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento que o Senhor separou para nós. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos da minha morte e inclusão na cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pela sua igreja na face da terra. Ensina-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros adoradores. Ensina-nos, ó Deus, a buscarmos, a pedir sabedoria vinda do alto. Não a sabedoria dos homens, mas a sabedoria que o Senhor dá. Muito obrigado, Deus, porque temos certeza que o Senhor está no controle de toda a situação a qual estamos vivendo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o domingo de Páscoa. A Páscoa cristã representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Deus nos diz em Mateus 20, 18, 19: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e os escribas o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoite, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. A ressurreição é a maior vitória sobre a morte, e Deus é o único com poder de derrotá-lo. A maior demonstração dessa vitória foi quando Jesus ressuscitou no terceiro dia. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, podemos confiar em Suas promessas. Nossas vidas estão em Suas mãos. O Senhor tem controle de tudo. Porque Ele vive, podemos alimentar nossos sonhos. Porque Ele vive, temos a paz. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Graça e paz, irmãos. É uma alegria de mais uma vez nós estarmos aqui juntos para podermos compartilhar a palavra do Senhor. E o desejo do nosso coração que nessa noite a palavra do Senhor possa nos trazer sustento, nos trazer esperança, e nada melhor que quando nós falamos de esperança, falarmos em ressurreição. Ressurreição, uma manhã que se revela para toda a eternidade. Eu vou usar como texto base o Evangelho de Lucas, o capítulo 24, mas vou ler apenas um versículo. E eu quero desafiar você para que durante essa semana, no seu momento de devocional, você leia todo o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. E por ora, apenas a parte final do versículo de número 5 e o versículo de número 6, que diz assim: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ressurreição, uma manhã que se revela para toda a eternidade. Páscoa significa vida e não morte. Páscoa significa vitória e não derrota. Quando nós lemos todo o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, nós observamos o quanto foi difícil para os discípulos acreditarem, crerem que Jesus havia ressuscitado. O momento era de tristeza. Era um momento que cheirava a morte, porque havia perseguição. Crer e confiar. Crer e confiar em Deus. Naquele momento, era muito difícil para os discípulos de Jesus, para os seguidores de Jesus. Isso nos evidencia de uma tal forma que mesmo a sepultura vazia, num primeiro momento, não foi suficiente para que os discípulos pudessem crer. Isso demonstrava o momento difícil, o momento de medo, o momento de agonia que todos aqueles que confiavam em Jesus estavam sentindo. E a ressurreição de Jesus foi bem ao seu estilo. Não houve uma aparição gloriosa, nem anjos cantando hinos, nem reis trazendo presentes. A televisão também não estava ali. E onde Jesus estava, e é isso que nós vamos ver nessa noite. Aonde que Jesus estava? Jesus, após a sua ressurreição, ele vai se revelando aos seus de uma forma muito especial. Uma manhã que se revela para toda a eternidade. A primeira forma que Jesus se revela está no versículo de número 15, quando o texto bíblico diz assim: Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A ressurreição, uma manhã que se revela para toda a eternidade. E de que forma Jesus se revela? Em primeiro lugar, Jesus se revela em nossa caminhada. Meu irmão, grave isso no seu coração. Jesus se revela na sua
e na minha caminhada. A crucificação foi um golpe duro naquelas pessoas que seguiam a Jesus. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, Cleopas, como diz o texto bíblico, e o outro discípulo, evidencia de uma forma muito clara a frustração que eles estavam sentindo naquele momento, o desânimo que eles estavam sentindo quando, em determinado momento do texto, eles disseram: nós esperávamos que fosse ele que iria redimir a Israel. Aqui há frustração, aqui há um desânimo, aqui há uma ideia de que todo sonho acabou. Embora os 2 discípulos no caminho de Emaús estivessem convictos de que tudo havia acabado, Jesus, como no versículo de número 15, se colocou a caminhar com eles. No entanto, naquele momento, os 2 discípulos não perceberam que aquela pessoa que estava caminhando ao lado deles era o próprio Jesus ressuscitado. A grande realidade que a mensagem que o evangelista nos diz aqui, irmãos, e nos deixa de uma forma muito especial, é que nada, absolutamente nada, havia acabado. Ou seja, tudo estava apenas começando. E a iniciativa de andar ao nosso lado não é uma iniciativa nossa, mas a iniciativa de se colocar a andar ao nosso lado é a iniciativa única e exclusiva de Jesus. Em nossa caminhada, Jesus é o nosso norte. Jesus é a nossa bússola. Em nossa caminhada, Jesus é aquele que nos mostra o caminho, como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu irmão e minha irmã, ressurreição é uma manhã que se revela para toda a eternidade. E como que nos é revelado essa manhã? Em primeiro lugar, Jesus se revela em nossa caminhada. Em segundo lugar, Jesus se revela na partilha. Para não esquecermos, em primeiro lugar, Jesus se revela na caminhada. E em segundo lugar, Jesus se revela na partilha. O versículo de número 30 e o versículo de número 31 diz assim: e aconteceu que, quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. As festas frequentemente se vinculavam com refeições religiosas, que podemos descrever como comendo com o Senhor e se alegrando nele. As refeições eram seguidas de muita alegria. A comunhão à mesa ligavam o homem com Deus, ligavam o homem com o divino. Uma refeição representava um papel em que alianças eram firmadas. Por exemplo, nós podemos lembrar da refeição que Jacó e Labão participaram, selando um pacto. À mesa, todos têm o mesmo propósito. À mesa, todos têm o mesmo objetivo. Quando uma família se reúne para comemorar uma data, os laços que ligam aquela família são íntimos. E o povo hebreu
deixou mostrar isso de uma forma muito especial. Isso está gravado na memória deste povo, quando lá no finalzinho do Salmo 23 está escrito: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. E como o texto bíblico nos mostra, Jesus não apenas se revelou aos seus na caminhada, mas Jesus se revela aos seus também na partilha. E é no momento da partilha, é no momento do partir do pão, é no momento de participar todos da mesma refeição, é que as escamas dos olhos daqueles discípulos caíram e eles reconheceram finalmente que Jesus havia ressuscitado. Após, os discípulos foram e estavam todos reunidos, e em uníssono, todos eles creram no milagre da ressurreição, e era a realidade de Jesus se colocando ali ao lado de cada um deles. Jesus se revela a nós, Jesus se revela em nossa caminhada, e Jesus também se revela na partilha, no partir do pão, estando com todos nós à mesa. Porque Ele próprio, Jesus, é o pão da vida, é o pão que nos sustenta de forma espiritual, é o pão que nos coloca a caminhar, rumando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Em terceiro lugar, Jesus se revela aos excluídos. Vamos recapitular? Em primeiro lugar, Jesus se revela em nossa caminhada. Em segundo lugar, Jesus se revela na partilha. E em terceiro lugar, Jesus se revela entre os excluídos. Eu quero compartilhar com você o capítulo 4 de Lucas e o versículo de número 18. É um texto fantástico. O texto bíblico diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Este era o ministério de Jesus Cristo. A ressurreição, além de ser um milagre, a ressurreição, além de ser um dia de vida, um dia de vitória, a ressurreição também nos apresenta a todos os seguidores de Jesus que Ele se coloca a caminhar ao nosso lado. Jesus se revela a cada um de nós no nosso dia a dia, nas coisas simples da nossa vida, daquilo que nós vivemos a cada momento, nós observamos o agir e a presença de Deus no nosso meio. E o texto bíblico aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, nós vemos Jesus, que o ministério dele era se revelar entre os excluídos. E nada melhor que quando nós falamos isso é lembrar na época da ressurreição, que o texto bíblico nos informa que as primeiras a saberem da ressurreição de Jesus foi exatamente as mulheres. O Evangelho de Jesus, meu irmão e minha irmã, é maravilhoso, porque Jesus nunca ficou ao lado do poder temporal. Jesus ficou ao lado dos humildes. Jesus
prefere ficar ao lado dos simples, dos fracos e daqueles que choram. Ressurreição é uma manhã que se revela para toda a eternidade. E como que Jesus se revela a nós? Em primeiro lugar, Jesus se revela em nossa caminhada. Jesus se revela na partilha e Jesus se revela aos excluídos. E a minha mensagem nessa noite para você, meu irmão, e para você, minha irmã, que tenham a certeza de que esse Jesus maravilhoso, ele se põe a caminhar ao seu e ao meu lado, que diariamente ele está se revelando a cada um de nós, através do seu grande amor e com a certeza de que a cada momento esse Deus maravilhoso ministra a esperança que a ressurreição daquela manhã gloriosa comunica a cada um de nós. E a Jesus Cristo seja dada toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, né? Ouvimos o cântico, a liturgia, a mensagem, né, que foi pregado pelo reverendo José Henrique. Agradecemos a Deus pela sua vida, né? E graças a Deus, nesse momento também nós vamos participar, irmãos e irmãs, da ceia do Senhor. Eu gostaria de orarmos agora, vamos entregar nossa vida ao Senhor, confessar nossos pecados, né? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, né? Que é um momento precioso, né? É uma dádiva do Senhor, né? Para participarmos da ceia do Senhor, trazer a memória que Ele fez por nós. Vamos orar então, vamos fechar nossos olhos em casa, né? Toda a família reunida, graças a Deus, né? Vamos estar fechando nossos olhos e orando. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe esse momento, ó Pai, um momento precioso, ó Pai, onde nós participamos aqui da ceia do Senhor, ó Deus. Então, em nome de Jesus, que nós possamos participar da ceia do Senhor, não para participar por participar, ó Deus, mas colocarmos a nossa vida, né, diante de Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Então, o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele pegou o pão, né, e repartiu, dizendo para os seus discípulos: isso é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos até a sua volta, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também pegou o cálice, dizendo, né? Este é meu sangue que é dado por vós. Então, que todas as vezes, irmãos e irmãs, que nós comermos, né, o pão e tomarmos do cálice, nós vamos estar trazendo à memória o que Jesus fez por nós na cruz. Então, Ele fez tudo isso, irmãos e irmãs, pelo amor, né, de cada um de nós. Então, Ele deu a vida por nós. E por isso nós agradecemos, né, nesse momento, por participarmos, né, desse momento. Então, vamos em casa, né, pega nesse momento agora o pão, né, um pedacinho de pão, e vamos comer todos juntos. Amém? Vamos pegar agora também a ceia do Senhor e vamos tomarmos todos juntos. Graças a Deus, né? Então vamos ter mais uma oração agora, tá? E aproveitar nesse momento, agradecer também pela ceia do Senhor, pela dádiva do Senhor, né? E também orarmos por nós, né? Por todos nós, as pessoas que estão aí enfermos, né? Estão sofrendo por essa pandemia, que não está sendo fácil, né? Mas nós, em nome de Jesus, nós cremos que vai passar. Amém? Então vamos estar orando, então, coloca a mão no seu coração, vamos estar fazendo essa oração e colocar nossas vidas diante do Senhor. Aproveita e coloca o seu pedido de oração, tá bom? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, agradecemos pela ceia do Senhor, ó Deus, sabemos que é uma presença do Senhor, ó Pai, dá o seu Filho amado para morrer por nós e dar a vida por nós. Nós sabemos, ó Pai,
que esse grande amor do Senhor, Deus, estendeu a todos nós. Mas em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento, ó Pai, colocamos cada família no seu altar, ó Deus, família que está sofrendo, ó Deus, que está enlutada também, ó Pai. O Senhor possa, Deus, estar abençoando cada um de nós, ó Pai. Abençoe as pessoas também que estão procurando um trabalho, ó Deus. Que o Senhor possa também, ó Deus, providenciar o serviço, ó Pai, o trabalho, ganha pão de cada um também, ó Pai. Então agradecemos por tudo, ó Pai, porque você tem feito maravilha em nosso meio, ó Pai. Então nesse momento, ó Pai, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Deus. Vai cuidando, vai restaurando, ó Pai, as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor? Então que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Um beijo no coração dos irmãos, né? Louvado seja o nosso Deus. Amém. Um beijo.